Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Vamos então falando sobre a primeira, segunda e a terceira ariá, ok? Eu não vou ler completamente, a gente já fez isso em outras vezes, agora eu vou dar apenas por tópico. Mas antes que a gente não pronuncie palavras de Torá em vão, vamos fazer Abraham. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar bנו mikol chami v'natah lanu et toratuh, Baruch atah Adonai, nodei haTorá, amém ben amém. Então, nosso Sefer Bereshit começa Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. A musiquinha que a Ariela gosta muito de cantar aqui, que é Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Uma musiquinha bem interessante. Então fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então olha só, é interessante que só nesse primeiro versículo a gente tem muitas e muitas outras informações, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha a palavra os céus. A gente já pode deduzir então que os céus têm tudo a ver com o universo, com a expansão do universo, com a teoria do Big Bang, com a teoria expansionista do universo, enfim, e aí a Terra, tá? E aí vem falando que a Terra era sem forma, que a Terra era vazia, né? E alguns dos nossos sábios vão dizer também que o próprio David Meller, fala que o ano para Deus é como se um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como fosse um dia. E aí existe aqui uma disputa entre alguns dos sábios. Alguns sábios vão dizer que esses 7 dias da criação foram dias normais, como nós temos hoje de 24 horas. Outros vão dizer que não, que cada dia desse da criação pode ter levado 1000 anos, pode ter levado 1 milhão de anos, como a própria ciência tenta colocar. Os dinossauros ou um determinado tipo de fóssil ou de elemento estava presente na Terra há mais de 10.000 anos antes e etc. da Era Comum, né? Então é muitos anos atrás, mas nós podemos então deduzir também, eu acredito que isso não é empecilho nenhum dizer que cada dia da semana foram milhões e milhões de anos de evolução. Para a gente não tem nenhum tipo de atrito para entender isso. Outra coisa interessante que nós temos aqui, ele diz que a Terra é sem forma e vazia, e etc., né? E a escuridão preenchia a face das profundezas, das águas, existe toda aquela história ali, né? Aí vem uma pergunta: por que o mundo foi criado? Rashi vem nos explicar sobre o seguinte: a palavra Bereshit requer uma interpretação do Midrash, ou seja, Bereshit quer dizer 2 princípios, ou seja, Bereshit, sugerindo que Deus criou então, portanto, o mundo por causa da Torá, que é chamada de o princípio, né? O princípio do seu caminho, segundo ali o Mishlei, o Provérbios 8:22, e por causa do povo Yehudim, okay, que é chamado o primeiro de seus grãos. Então nós podemos ver que por que o mundo foi criado? Aquilo que eu disse no começo da introdução: o mundo foi criado, Deus então criou. Existem outras explicações, muito mais profunda, mas a priori, a princípio, por que, você pergunta, por que o mundo foi criado? O mundo foi criado por causa da Torá. A Torá já existia antes, ok? E alguns dos nossos sábios vão dizer que o Eterno sentiu o amor no coração de se expandir, ok? E através desses mundos inferiores, que é, no caso, a Terra, fazer aqui também uma morada para Deus. Você já notou que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que a gente aprende, a gente não consegue ficar guardado para a gente quer falar, a gente quer compartilhar isso, e a gente vê isso acontecendo nas redes sociais. Muitas e muitas vezes, antes de eu fazer o canal Me'av Bleben, fazer isso para vocês, para a Gabriela Dudani, para Gabriel Kalev, para a Ariela, para meus filhos, eu fiquei pensando: será que isso é algo positivo? Será que algumas pessoas não vão dizer que isso é um trabalho proselitista, né?
o judaísmo não faz proselitismo, a gente nunca pensou fazer isso, buscar outras pessoas para se converter ao judaísmo, jamais. Mas existe uma necessidade do ser humano falar. E eu fiquei pensando, bom, a quem irei falar? Eu só tenho direito de ministrar, de falar, de compartilhar com algumas pessoas que são meus filhos. Esse eu posso sentar com vocês, falar com vocês. Mas outras pessoas eu não posso inculcar, eu não posso colocar na cabeça delas esse tipo de filosofia e de ideologia, porque cada um tem a sua e nós devemos respeitar, e é isso que o judaísmo faz, sempre respeitando a crença das pessoas em que elas querem acreditar e etc. Então fique à vontade, tá bom? Então aqui na primeira aliá, existe alguma pergunta falando sobre a criação, né, do mundo e etc. Porque já não começou com a entrega da Torá, né, ou a saída do povo de Israel de Mitzrayim, do Egito, justamente para que aqui ficassem revelada às nações não judias sobre a história do povo judeu. Como nós vemos hoje, até algumas instituições como a ONU e a Unesco, recentemente nesse ano de 2016, lá no 5.776 e agora nós estamos em 77, tentaram fazer uma resolução para fazer com que o povo judeu não tivesse nenhum tipo de ligação com o Cotelo, com o Monte Maravilha, aliás com o Monte Moriá ali, ou seja, que o povo judeu não tem nada a ver com aquilo dali. E aí até nós vimos nas redes sociais e nas mídias que o próprio Netanyahu chegou e falou que isso é a mesma coisa de dizer que a China que a muralha da China e os chineses não tivessem uma coisa a ver com a outra, que os egípcios não tivessem nada a ver com as pirâmides. Então isso é algo completamente inverídico da Unesco e das Nações Unidas, né? Falar um absurdo desse, dizer que o povo de Israel, o povo judeu, não tem nenhuma ligação com a terra de Israel. E aqui nós vemos o Rashi, alguns anos atrás, né, falando justamente isso, que por isso que Bereshit foi dado para comprovar mais do que nunca às nações não judias que aquela terra pertence realmente ao povo judeu, sempre pertenceu, a terra é do Eterno e ele dá para quem ele quiser. Eu sempre digo, se algumas pessoas não querem acreditar nessa questão religiosa, porque está na Bíblia, contou a história de todos os povos, né, quando Deus distribuiu as heranças das nações, visando o seu povo Israel, existe uma outra forma. A gente sabe que no decorrer da história, cada povo passou por guerra e foi na realidade conquistado através de guerras. Então, se cada povo hoje tem autonomia e tem autoridade para dizer que conquistou, que aquela terra pertence a eles porque eles conquistaram através de batalha, de luta, a mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. E isso a gente vai ver mais lá na frente, quando o próprio Eterno fala, olha, não mexo com os filhos de Amon, com os filhos de Esav, porque aquilo eu dei para eles, ok? E aqui fala outros momentos também lá, mais lá na frente, se não me engano, tem Yehoshua falando que alguns povos começaram a subjugar outros, e então o povo de Israel vem e fala, por que vocês então não tiraram antes, não brigaram quando estava na mão do outro povo? Entendeu? Então é por conquista, tá joia? Bem, e aí continua então essa primeira aliá, vem ainda falando sobre a criação da luz, e aqui existe um ponto muito interessante que fala, e viu que a luz era boa, vem cá, mas a luz não tinha feito no segundo dia, porque Deus separou a luz das trevas. Existiu sempre essa confusão ali, vem cá, mas a luz que existia antes era a luz do sol ou não era a luz do sol? E alguns dos nossos sábios, Urash vai dizer também que essa luz era a luz espiritual, oculta, que foi revelado, que foi escondido para os justos na redenção final. É por isso que todo Kabbalat Shabbat a gente canta Or Zaro, Allah Tzadik. A luz da recompensa foi semeada para os justos de coração, alegrai-vos aos justos com o Eterno. Então é uma luz oculta, okay, que foi reservada para o povo escolhido, para os justos no final da redenção, ok? Outra questão muito interessante, as pessoas dizem, tá, mas qual é a idade do mundo então? Segundo a Halakha e segundo a tradição judaica, 5.777 agora, a partir do que da criação de Adão, ok? Da idade do mundo ali. Como eu já tinha dito, fora isso existiam outros e outros tempos que não cabe a gente aqui ficar perguntando, questionando, etc. Que é bom, vá estudar, vá ser cientista,
pode tentar descobrir, não há nenhum mal em você tentar descobrir essas coisas, mas os nossos sábios dizem não é bom ficar perguntando muito, porque é algo realmente oculto que foi revelado ao próprio Deus, foi reservado, perdão, a Ele próprio. Aí vem o segundo dia, a separação das águas debaixo dos céus, águas sobre os céus. Fala sobre o terceiro dia, é o dia que o Eterno criou então a Eva, a vegetação. O quarto dia, aí sim, sol, lua e as estrelas, ok? E é só que aqui existe um outro midrash muito interessante, que aqui você vai ver sobre o seguinte: e disse Deus, sejam luminares no firmamento dos céus, para separar o dia e a noite, e eles servirão como sinais, no caso, presságios de maus eventos, do que iria ocorrer, eclipses, etc., e festividades judaicas. Então, quer dizer, os elementos, eles servem justamente para determinar o calendário, ok? Só que aqui fala sobre o seguinte: criou Deus os dois grandes luminares, né? Por que ele fala os dois grandes luminares? Depois ele define o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aí existe um midrash que diz que Deus tinha feito os dois grandes, a lua e o sol eram do mesmo tamanho. E aí diz o midrash que a lua chegou para com o Eterno e falou: olha, não é bom os dois reinarem, os dois serem do mesmo tamanho. E aí conta o midrash que o Eterno foi lá e então disse: você está reclamando, lua? Então foi lá e diminuiu o brilho da lua, ok? Porque ela foi reclamar sobre isso. Aqui remete àquele velho ensinamento que diz que a gente tem que tomar cuidado, sobre aquilo que a gente deseja muito e pode acabar perdendo aquilo que a gente já desejava. Ok? Bem, e aí continua então, falando que aí por causa disso então, é um midrash, mas para consolar a lua, então foi dado a ele as estrelas, e outros nossos sábios vão também trazer o midrash que o Eterno disse para a lua não ficar triste, porque ele iria dar, como também parceiro, o povo Yehudi queria todo mês olhar para ela, abençoá-la, fazer Rosh Chodesh, e etc. Bem, aí vem o quinto dia, falando sobre as criaturas, que primeiro foram feitas as criaturas marinhas e depois os pássaros e as aves dos céus, ok? E aqui entra uma outra questão, porque alguns dos cientistas vão dizer, com relação a quem foi criado, existem algumas outras teorias científicas que dizem que a vida nasceu dentro da água, e depois se expandiu para a terra e para os ares. Também isso daqui não existe incompatibilidade com a ciência, porque a própria Torá revela aqui para a gente alguns pontos, que a vida realmente pode ter nascido na água, e aí ter migrado, todo o processo de evolução, então não tem problema nenhum. E aí, por último, o sexto dia vem mostrando que o Eterno criou então o homem, e a mulher Adam e Hava. E aí existe aqui algo que não vou falar nesse vídeo, mas eu vou deixar para vocês, que uma das primeiras mitzvot, o mitzvah que o Eterno deu foi: sejam frutíferos. E aqui fala que no sexto dia o Eterno então fez produzir criaturas vivas, etc., e ordenou que eles fossem frutíferos. E por último, o homem. Só que aqui tem uma outra pergunta, os nossos sábios perguntam: por que Deus fez com que o homem que fosse criado fosse a última criação? A primeira porque como ele é o centro da criação, ele é a obra mais especial, ele foi deixado por último para ser feito. E segunda porque para que ele futuramente não também viesse a se orgulhar dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Então existe até um ensinamento dos nossos sábios que dizem que você não tem direito de pisar numa grama, você não tem direito de matar um animal. Pense duas vezes antes de fazer isso, até de esmagar uma formiga, porque antes de você que fosse criado, ela foi criada primeiro. Então olha o respeito que o judaísmo tem com relação ao meio ambiente, com relação à vida, ou resguardar a vida. Isso é muito interessante. E aí, por último, fala sobre o seguinte, que Deus, então, no sétimo dia, Deus descansou, ou descansa de todo o trabalho. Mas antes de ir para o segundo, a segunda aliá fala sobre o seguinte: como é que, então, aqui na Torá fala, e os céus e a terra
tinham sido acabados e Deus terminou no dia sétimo. Como terminou no dia sétimo? Então ele não terminou na sexta-feira, ele terminou no dia sétimo, mas no sétimo dia não era Shabat, pode trabalhar. Deus entrou no Shabat trabalhando, a gente sabe que isso não pode. Pela halakha nós temos que parar nossas atividades 1 hora, meia hora antes, no mínimo, por segurança. Como é que o próprio Eterno transgrediu o Shabat? E aqui fala justamente, os nossos sábios vão entrar em várias discussões e vão falar que, lógico, o Eterno não trabalhou. Mas quando fala que ele terminou, não diz que ele trabalhou, mas que ele terminou, mas ele transgrediu? Não. Era justamente dizem que era a espessura de um fio de cabelo. E aí outros sábios vão dizer que não, que quando fala que ele terminou foi justamente o descanso. O descanso não existia, então ele teve que criar o descanso. E o que é o descanso? O descanso é nada, então não existe nenhuma incompatibilidade com relação a isso. Na segunda aliá vem falando justamente agora sobre a criação do homem e da mulher. Aí que eu disse, não vou explicar isso aqui, mas é bom a gente estudar isso em outro momento. Não sei se eu vou fazer esse vídeo, mas depois da idade de Bar Mitzvah de vocês podem procurar aprender um pouco mais isso sobre o detalhe da criação do homem. Okay? O homem não foi criado conforme a ideologia, a filosofia, né, e a doutrina que existe das outras religiões. Muitas pessoas acham que o homem ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Aqui no judaísmo é completamente diferente, a gente sabe que o homem ele realmente é corpo, ok? Mas ele é uma alma, e essa alma ela é composta de vários outros elementos. A alma ela é chamada de Ruach, outra de Nefesh, outra de Neshama, Hayah, se não me engano é isso. Então são níveis de evolução que tem da alma, ok? Então não é desse jeito. Então aqui fala que Deus então criou o homem do pó da terra e insuflou dentro das suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou então a ser alma vivente. Como assim alma vivente? Né? E etc. Mas uma coisa interessante aqui nessa segunda aliá é colocar o seguinte: quando você cria as coisas, você fez ali, você fez na realidade, você teve uma certa energia desprendida para você criar, para você moldar. Dizem aqui a Torá que quando Deus criou os animais, ele apenas falou e os animais fizeram. Falar, quando a pessoa fala, não existe tanto esforço assim, correto? Mas quando o Eterno criou o homem, ele teve então que empenhar uma energia em moldar. E além disso, ele inspirou dentro do homem. Então, quando você inspira, diz os nossos sábios que o Eterno teve que buscar. Então, foi algo que veio do íntimo. E os nossos sábios vão dizer, principalmente Rashi, que todo ser humano tem uma fagulha divina dentro dele, porque foi inspirado de dentro do Eterno, entendeu? Foi tirado, ele inspirou e colocou dentro do homem. Então, é algo muito mais profundo. Por isso é que o homem ele tem essa superioridade sobre o animal, né? Nesse sentido espiritual, ok? Bem, e aí vem então essa segunda aliá, falando justamente sobre o detalhe da criação, ok? Aí ele vem falando depois sobre o Jardim do Éden, dos 4 rios, né? Que saía, que dividia. E agora, estudando há pouco tempo, estudando a história, né? História antiga, na realidade, a gente vem falando sobre a origem das civilizações que existiram ali na Mesopotâmia. Aí depois vem falando sobre os sumérios, vem falando sobre o Código de Hammurabi, e vem falando mais ali sobre o Egito também, uma das primeiras civilizações organizadas economicamente, socialmente falando, né? E a gente vê que tem tudo a ver aqui com a Torá, porque a Torá fala que foi criado o Jardim do Éden, 4 rios saíram dele ali. O primeiro rio chamava Pishon, né, que é o Nilo, na realidade, tá? Aqui o Pishon é chamado de Rio Nilo, que circunda a terra de Avilá, okay, onde a terra é boa, o ouro dessa terra é boa. E depois o segundo é o Gihon, tá, que segunda a terra de Cush. E aí o nome do terceiro rio é o rio Hidekel, que é o rio Tigre. E aí, portanto, o que escoa para o leste de Ashur, no caso de Assíria. E o quarto rio, que é o Prat, que é o chamado Eufrates, né? Que aí tem tudo a ver aí com a nossa terra, tá? Com Eretz Israel. Então você vai ver que a Torá, ela traz ali uma afirmação, antes mesmo de história, do conceito de história existir, que a história hoje, a antropologia, a arqueologia, a geografia, fala que a origem das civilizações foi justamente ali na crescente
né, na região ali chamada de crescente fértil, que tinha o formato de uma lua crescente, ok? Que é desde ali da Mesopotâmia, da Babilônia até o Egito, pegava ali o Iraque, etc. Foi ali que o pai Abraham também nasceu, foi dali que ele saiu de Ur dos Caldeus para depois ir para Eretz Israel. Então a gente vê que a Torá já declarava algo como verdadeiro, e vem a ciência agora, a história dizendo que realmente a origem da humanidade começou ali devido a esses rios que tinham vazões, né, constantes ali, eles secavam e vinham, né? Então eram chamadas de civilizações hidráulicas, porque elas dependiam diretamente do que desses rios para se manterem, ok? Economicamente e de forma civilizada e etc. Aqui existe algo muito interessante que fala depois, que ele relata sobre os rios, diz no versículo 16 do capítulo 2, fala sobre o seguinte, que Deus, Todo-Poderoso, Deus ordenou ao homem dizendo: tu podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeis, porque no dia que comeres dele certamente morrerás. A Eva estava aqui, existe um ponto, a Eva não estava aqui ainda. Diz que Deus falou diretamente para o homem. Depois, no versículo 18, ele fala: Deus Todo-Poderoso disse: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora oposta a ele. Então, só depois. Então, Deus Todo-Poderoso tinha formado do solo todos os animais do campo, os pássaros dos céus, e trouxe cada espécie, né, para o homem, para ver como isso se chamaria. Aquilo que o homem desse o nome, esse seria o nome dele. Aqui faz uma pergunta: por que Adam, Arishon, o primeiro homem, ele deu nome aos animais, né? Poderia ter deixado isso para outro momento, porque ele teve que dar. E aí o nosso Rashi vai falar aqui, e outros sábios vão dizer também, que na realidade Adão, ele teve que dar o nome a cada um desses animais, porque ele estava despertando dentro desses animais. Quando se fala uma letra hebraica, você acaba despertando a verdadeira essência daquela criatura. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu falar para você tristeza, guerra, olha que palavras duras, você começa a visualizar aquilo dali e despertar um sentimento em você. Sede, você vai começar a sentir sede na boca. Agora, se eu falar amor, você vai começar a despertar um sentimento. Felicidade, você já coloca um sorriso, né? Carinho, força. Então, quer dizer, palavras que a gente coloca, ok, elas acabam despertando a verdadeira essência delas. É por isso que Adam teve que dar o nome a cada um dele, para liberar essa palavra hebraica, essas letras hebraicas, para despertar a verdadeira essência de cada um dessas criaturas criadas por Deus, ok? Então, portanto, ele vem colocando daquilo que o homem chamou, o homem chamaria. Então, por isso que o Adão deu o nome aos animais. Aí começa aqui a terceira aliá, né, do capítulo 2, do versículo 20 em diante. Ele vai falando: o homem então nomeou todos os animais, só que aí não se achou, então, ali nenhuma outro ser que fosse compatível com ele. Então Deus fez com que Adão dormisse e pegou uma de suas costelas do lado, formou e trouxe ao homem. E o homem disse, né, agora essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a mulher Isha, né, porque foi tirado do homem, Ish, né? Portanto, deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Aqui os nossos sábios vão dizer que uma das poucas línguas que existe no mundo existe feminino para homem e mulher. No caso o hebraico é esse: Isha, Ish, homem, né? Isha, né? Mulher. Então são poucas. Em algumas outras línguas e idiomas no mundo não existe essa questão de masculino e feminino para o caso do homem, ok? Bem, só trazendo um pouco mais para vocês sobre alguns midrashim. Aqui quando Adam fala, agora sim, esse é osso dos meus ossos, carne de minha carne, existe vários midrashim que vão falar sobre isso. Alguns vão dizer, a Kabbalah, o Zohar vai dizer que antes de Eva ter sido criada, ok, Adão tinha sido criada uma outra mulher, ok, e que essa mulher, ela não deu certo muito com Adão, e então por isso ela se transformou depois num demônio, ok, e ela foi incompatível com ele ali, houve um certo atrito entre eles dois, tá? E aí, portanto, quando o próprio Adão, depois a Eva foi criada, ele diz, agora sim. Como agora sim? Já existiu uma outra? São algumas perguntas para que vocês estudem um pouquinho mais. Terceiro ponto, outros sábios vão dizer também que
quando Adão foi criado, ele era um ser, na realidade, misto, ou seja, ele era homem e mulher ao mesmo tempo, né? Os dois estavam colados um no outro, e aí por isso que eles não conseguiam ver, um não conseguia ver o outro, porque fala aqui também na própria Bereshit, fala que Deus criou homem e mulher, os fez. O homem e mulher o fez. Não diz os fez, homem e mulher o fez, ou seja, era macho e fêmea em apenas um único ser. E por isso que eles não se viam, era apenas um único ser. E depois disso que, daí a gente pode deduzir que quando fala o Midrash, que a própria Torá fala que Deus tirou da costela, ou seja, ela já estava ali, e aí formou, separou, esse ser que era único, acabou se separando. Ok? Por isso que ele fala, agora sim, ou seja, essa não é diferente, agora sim, essa é osso dos meus ossos, ou seja, faz parte de mim mesmo. E aí outra coisa interessante é que o próprio Eterno falou que quando ele fez a mulher, ele colocou ela para ser contra ele. Como assim contra ele? Se ele merecesse, eles iriam se ajudar ambos. O homem precisa cumprir algumas ações para que essa união seja completa, ok? Senão, o que deveria ser ajuda acaba se tornando uma pessoa que seja avessa a ele, contra ele. Num casamento a gente sabe muito bem o que é isso. E aí por último vem, terminando aqui na terceira aliá, falando sobre o pecado da árvore do conhecimento, e fala que ambos estavam nus. Quando falam nus, né, se fala que eles estavam nus não tinham a consciência do que é o erro, do que é o pecado. Olha, falta de consciência não significa falta de inteligência. Os nossos sábios vão dizer que Arishon, ele era muito inteligente, ele tinha ciência, ok? Agora ele não tinha percepção do que era bem e mal. É que nem a criança, quando vê um fogo, ela vai pegar o fogo, ela não sabe se o fogo é bom ou se é mal. Ela vai ver a partir do momento que ela tem essa experiência com ele. Depois que tocou, queimou, opa, queimou, doeu. Só que aí, você já está queimado, já queimou, não adianta, não tem como voltar mais. Foi a mesma coisa que aconteceu com Arishon, com Adam e Rava aqui nesse momento. Então, aí fala que a serpente era mais sábia de todos os animais, né? Existe um midrash muito profundo sobre a serpente, eu não vou colocar aqui para vocês, mas vem falando que a serpente sentiu inveja de Adão, porque ela estava também, dizem alguns outros midrashim, que Adam era em volta de uma roupa diferente, o corpo dele, ele era repleto de luz, e que a serpente olhou aquilo ali e ficou, na realidade, com inveja, ele queria aquela roupa. Outros vão dizer que ela desejou a Rava e por isso quis tentar matar Adão, ok, para ficar com Eva, né? Existem outros midrashins aí, porque então a própria serpente não ofereceu diretamente para Adão o fruto proibido e para Rava, para Eva não, porque ele sabia que Adão era muito inteligente, Adam era muito inteligente e nem ia cair dela, e como ele era um com Eva, então ele iria obedecer a mulher dele, por isso, né, ele ia estar de acordo com a mulher, por isso que a serpente entregou para Rava e não para Adam. Ok, existem outros midrashim também que falam que depois que é porque se Deus tinha dito que não era para comer, e aí a Eva vem e fala que não é nem para tocar. Na realidade, alguns dos nossos sábios vão dizer que quem disse que não era para ela tocar era o Adão. Adão tinha dito, tá vendo aquilo dali? Nem toca naquilo dali, ou seja, já colocou uma cerca, ele fez uma cerca. Enfim, e aí depois a serpente foi lá, fez com que Eva tocasse, e disse, olha, você tocou e não morreu, como é que você disse que ia morrer? Então come que você também não irá morrer. E era mentira, ela acabou comendo e morreu. E a gente sabe também que a própria Eva, diz alguns outros midrashim, que os outros sábios dizem que Eva viu que ia morrer, então disse, bom, já que eu vou morrer, com certeza Deus pode fazer uma outra mulher, dar para Adam e eles viverem, e eu vou perder nessa história. Então, não, eu vou morrer, mas ele vai junto comigo. E aí diz alguns outros midrashim também que Eva foi lá e deu ao marido. Em algumas outras traduções, alguns sabem dizer que ela literalmente deu, e pegou e deu nele. Deu, bateu com a árvore para que ele comesse também, porque ele não queria comer. Forçou praticamente Adam a comer, e por isso que ele comeu. São midrashes e midrashes, mas é interessante a gente ler profundamente. Tá? E a ver com Zohar, com Kabbalah, é algo interessante, é bom a gente aprender isso, ok? E aí eles comeram, e aí foi descoberto então seus olhos, e eles então viram que estavam nus, ou seja, despido então daquela primeira essência pura, né? E por isso que eles se esconderam. E a gente vê o seguinte, que todo o procedimento da criança, quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Tentar se esconder. É a primeira coisa, incrível que parece.
Psicologia vai falar sobre isso, né? Mas isso é algo nato do ser humano, inerente do ser humano. Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se esconder ou tentar culpar outra pessoa. Foi isso que aconteceu. Aí tem uma pergunta que é interessante que fala, vem cá, Deus chegou e perguntou, Adão, onde estás? Ele não sabia onde ele está, Deus não sabe de tudo, por que então ele perguntou? E existe aquela pequena história que eu já comentei para vocês antes, que fala justamente sobre isso, que um pai estava brincando com o filho de esconder, e aí o pai disse, vai se esconder que eu vou te procurar. E a criança foi lá e se escondeu. Passou já 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco a criança estava chorando. E aí o pai já sabia onde a criança estava, chamou ele, né? Por que você está chorando? E aí a criança respondeu, porque o senhor não veio me procurar. E o pai disse, você não sabia? Você acha que o papai não sabia onde você estava? Eu já sabia onde você estava. Mas aí era justamente para ensinar para você, porque a própria criança tinha feito essa pergunta para o pai, né? Porque Deus tinha perguntado a Adão, né? O pai ensinou para a criança, imagina só se Deus não procurasse esse contato com Adão. Adão estaria escondido até hoje. Então o pai sabe onde a criança está escondida. Deus sabia onde Adão estava. Mas Hashem, ele fez a questão de perguntar, Adão, onde estás? Para começar um diálogo, para dar oportunidade ao ser humano, ao homem fazer techuvá. Ok? Então a criança, por que o senhor não vem procurar? Eu sabia onde você estava, né? Então é a mesma coisa, Deus sabe onde eu estava. Mas aí ele fez essa conversa justamente para estimular o homem a fazer techuvá, o que naquele primeiro momento não aconteceu, houve trocas de acusações ali, etc. Né? E aí a gente vê que certamente vocês morrerão, né? Certamente vocês não morrerão, a serpente vai falando, e os seus olhos serão abertos, sereis como deuses. Né? Então, na realidade aqui, a cobra não estava tão errada assim desse jeito, né? Porque o próprio, depois, na própria Tanar, vem falando, vós sois deuses, né? O próprio Terrenim vem falando, né? Vocês são filhos de deuses, de Deus, perdão, e o propósito também da criação é esse, né? É a gente se parecer mais e mais com Deus. Em que sentido se parecer? Tentar se parecer com Deus. Se Deus é misericordioso, temos que ser misericordiosos. Se Deus é santo, devemos ser santo, como ele mesmo falou com Abraão, vendo, seja santo porque eu sou santo. Se eu sou perfeito, vocês devem ser perfeitos também. Então a gente deve sim tentar imitar Deus de todas as maneiras e tentar se parecer o máximo possível, né, com as características, não no termo de tentar usurpar e se achar um Deus todo-poderoso, não, mas as virtudes de Hashem. Ok? Então ela não estava errada quando diz vós sereis deuses. Alguns dos nossos sábios dizem que aquela fruta Adão poderia comer sim, mas não era naquele momento. Ok? Sem contar que, abrindo aqui um parênteses, é um pouco mais longa essa nossa vídeo, mas fala que Adão e Eva, eles caíram na própria sexta-feira, tá? Então diz que eles caíram ali na sexta-feira mesmo. Adão foi criado de manhã e houve uma sequência ali de acontecimentos, e antes do Shabat, antes de começar o Shabat, ele transgrediu, ok? E ele comeu da árvore, etc. Por isso que ele não entrou no Shabat, e dizem alguns outros sábios, se ele tivesse entrado no Shabat, a redenção final tinha chegado e nós estaríamos todos lá até hoje, etc. O Rashi vem discordar um pouco disso. Ele disse que não, que Adão não foi criado diretamente na sexta-feira, nas 3 horas da tarde, entre 4 a Eva foi criado, e no final do dia eles caíram, não foi isso que aconteceu, até porque alguns outros midrashim vão dizer que eles tiveram Caim e Abel naquele mesmo momento ali, ainda no Jardim do Éden, tá? Então não poderia ser, e Rashi vem explicando por que não poderia ser. Não poderia ser porque quando o Eterno cria, termina, e diz que o Eterno criou, terminou no dia 7º, viu Deus tudo quanto fizeram, e esse que era muito bom. Quando ele falou que era muito bom, então tudo estava em perfeita harmonia. Então Adão e Rava não poderiam ter caído ali, senão o Eterno jamais iria dizer que era tudo muito bom. Então eles passaram o primeiro Shabat, sim. Eu acredito em parte que existe outro ensinamento dos sábios que diz que quando Adão foi criado, Adão quis fazer alguma outra coisa, Deus disse, não, eu posso fazer isso, não, você não precisa fazer nada. Agora só pare e olhe e desfrute tudo do que eu fiz. Você não precisa de nada, você precisa apenas descansar e gloriar o santo bendito seja ele, ok? Como o Rei Supremo. Dizem aqui que o próprio foi Adam que criou a música que a gente canta no Kabbalah de Shabbat, que é Mizmor Shir Lion HaShabbat, né? Mizmor Shir Lion HaShabbat, Ovelhodot Ladonai, Lezamele Shincha Elion, Lezamele Shincha Elion. Então quer dizer, foi
foi o próprio Adam Arishon que criou, né? Sabe, cante para o dia de Shabat, é bom dar graças ao Eterno e cantar em honra ao teu nome altíssimo. Né? Então foi ele que criou isso daí. Então por isso que dizem que Rashi vem dizendo que provavelmente ele não foi criado no dia sexto, mas passou-se um Shabat, ele contemplou tudo, tinha aquilo, e depois, em um outro momento da história ali, ele acabou decaindo. Ok? E aí fala aqui, aí conta um pouco aqui a história, vem falando sobre o jardim do Éden, né, que o homem se escondeu, ele respondeu, e aí o Todo-Poderoso disse à mulher: o que é isso que você fizeste? A mulher então culpa a serpente então alguns sábios vão dizer que ela tinha pernas, eu já ouvi até gente dizendo que ela tinha asas, enfim, mas ela foi castigada. E aqui existe algo muito interessante que eu vou falar para vocês. Quando Deus castiga, significa aqui que ele dá o castigo para o homem, que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, e no suor do teu rosto comerás, né, o pão, e fala que a mulher aumentarei, significa que ela tinha dor naquele momento ali, né, ao conceber filho, mas diz que ele iria aumentar a dor. E ao homem ele disse: como você ouviu a tua mulher e comeste da árvore, né, que te ordenei não comer dela, então o solo será amaldiçoado por tua causa, né, então crescerá crados, abrolhos, etc. E fala que espinhos, cardos, né, irão crescer nela, erva do campo. Que é mais? E pelo suor da tua testa tu comerás o teu pão. Finalmente tu retornarás ao solo, pois dela foste criado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Só uma outra observação aqui, diz também o outro Midrash que quando Deus fez o Adam Arishon, ele fez lá no monte, num local específico do Beit HaMikdash. Foi ali onde o Adão foi criado, foi ali também que Adão e os seus filhos prestaram as oferendas. Noé fez, e é onde o pai Avraham vindo também fez a Akedah de Yitzhak, tá? Então ali é um local muito especial ali, porque do lugar onde ele foi criado, e ali também que ele iria encontrar expiação para o perdão dos seus pecados, ok? Só para colocar, e diz mais que Deus, quando fez o Adão, ele pegou terra dos 4 cantos do planeta, ele juntou terra e ali ele fez o homem ali. Para quê? Para que aonde o homem estivesse, aonde ele morresse, a terra pudesse receber novamente o corpo dele, ok? E aí o homem chamou sua mulher de Rava, porque ela seria a mãe de todo ser vivo, e Deus Todo-Poderoso fez então roupas de couro para Adam e a sua mulher, e ele os vestiu. Preste bem atenção aqui, no versículo 21 do capítulo 13, ele fala: e Deus Todo-Poderoso fez roupas de couro para Adam e a sua mulher, e ele os vestiu. E aqui termina a terceira aliá, depois começa a quarta. Vamos terminar aqui, fazer a brachá da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayom lanotah betochenu, Baruch atah Adonai notei haTorá. Amém e amém. Eu só quero terminar aqui. Existe algumas concepções que algumas pessoas têm e tentam ensinar de forma errada. Algumas pessoas, eu já vi livros tentando colocar aí que Deus fez roupas de pele de carneiro, de cordeiro, matou um cordeiro para vestir Adão. E aqui a Torá fala algo diferente que vocês podem, vou deixar no ar, mas vocês podem estudar depois. A gente pode conversar isso para um outro momento. Mas diz que Deus fez de couro. E o Midrash, o Zohar e a Kabbalah vem falando uma outra coisa, que esse couro não foi como algumas outras religiões dizem que isso aconteceu. Como eu digo, o judaísmo é completamente diferente. Você tem que ir à raiz da palavra. Deus fez uma roupa de couro. Alguns Midrash dizem que essa roupa era uma roupa que era grudada no corpo dele, que ela podia, na realidade, ser moldada, se ele crescesse ou diminuísse, ela se moldava de acordo com o corpo dele. E fala, o Midrash, o Zohar vai dizer, a Kabbalah vai dizer que era um couro da própria serpente, da cobra, que foi feito essa roupa. Então, só para você ver, só vou deixar aqui no ponto, esse é algo muito interessante. Procure e tente estudar mais sobre isso. Mas não era roupa de carneiro. Que couro era esse? Couro de cobra, couro da serpente. Para que servia essa roupa? Porque essa roupa foi feita. Existe as keripot, as roupas. Como é que fica a questão da roupa aí? A roupa traz santidade, não traz santidade? São várias e várias outras perguntas que Bereshit tem. A gente termina então essa primeira, a segunda e terceira aliá. E a gente volta no próximo programa falando sobre a quarta, quinta e sexta aliá. Muita coisa interessante, mais uma leitura da Torá continuou, mais um ciclo, e a gente volta no próximo programa. Shalom Aleichem, Leitraot.